Para uma vez mais, boa tarde a todos, 5h05, passados os 5 minutos da praxe, está na altura de iniciarmos a nossa sessão. Estamos aqui com muito gosto na sessão 5 da segunda época dos Open Webinars do Upper Side Executive Club. Isto começa a ser marca, submarca, submarca e, portanto, começa a ser complicado às vezes percebermos como é que comunicamos os eventos, mas de forma muito simples estamos na segunda época dos webinars abertos a qualquer pessoa que tenha interesse e que são feitos por via digital, fruto de toda a situação de pandemia que vivemos nos últimos 2 anos. Porquê a segunda época? Porque na primeira época nós tivemos o gosto de ter connosco uma dúzia de casas de Executive Search nacionais e na segunda época mudámos o nosso ângulo de abordagem e passámos a convidar diretores responsáveis de recursos humanos de algumas das mais importantes empresas a operar em Portugal. E é assim hoje, com muito gosto, que damos as boas-vindas e agradecemos a gentileza da presença de 2 pessoas que, enfim, dispensam apresentações para quem segue estas coisas. Para os outros, apresento a Sandra Brito Pereira, nossa convidada número 1, digamos assim, e a Catarina Tendeiro. Ambas são, vamos dizer, clássicas diretoras de recursos humanos do nosso mercado em Portugal. Ambas têm uma carreira já longa, embora não demasiado longa, são 2 senhoras para não convém carregar demasiado longa, portanto vamos dizer carreiras significativas, é mais elegante, e vêm falar connosco sobre o quê? Precisamente sobre todos os temas que têm a ver com gestão de pessoas, gestão de organização, empresas que têm a seu cargo ou que tiveram a seu cargo ao longo da sua carreira e porque são normalmente temas que as pessoas que seguem a Upperside têm interesse. É normal, nós estamos numa empresa que faz unicamente gestão e aconselhamento de carreira e como a gestão e o aconselhamento de carreira é muito orientado para empresas e organizações, as pessoas que são responsáveis pela gestão dessas empresas e dessas organizações, naturalmente, são sempre pessoas de grande interesse. Eu dava as boas-vindas também a todas e a todos os ouvintes e espectadores que estão a acompanhar-nos, mais alguns juntar-se-ão ao longo dos próximos minutos, e sem mais delongas, ia desafiar a Sandra e a Catarina para fazerem uma breve apresentação de quem são, de qual foi o seu percurso profissional, enfim, os elementos mais representativos, do que é que fazem hoje em dia, e a partir daí continuaremos esta conversa. Muito obrigado. Catarina, queres começar tu? Ia te dizer, queres avançar? Olha, posso começar? Portanto, aqui, vamos fazer daqui à vez. Portanto, para já, muito boa tarde a todos e muito obrigada à Upsider por este convite e ao João, porque apesar de serem já alguns anos nesta área, é sempre bom poder partilhar e acabamos por fazer aqui uma reflexão nesta preparação. Eu já tenho bastantes anos nesta área, sempre trabalhar com pessoas, de formação de sociologia. Acho que tenho tido a sorte de passar por setores muito diferentes, portanto, empresas nacionais como o Banco BPI, empresas internacionais como a IKEA, como a Volkswagen, a KPMG, a última experiência a AGEAs, e que neste momento estou numa fase de mudança e repensar a carreira, e acho que em breve também vou abraçar um desafio diferente daquilo se calhar que tem sido o clássico, mas portanto, acho que este trabalhar em setores diferentes é aquilo que me tem enriquecido e que eu aprendo imenso sempre dos negócios para onde trabalho. Dentro daquilo que fui fazendo, além também dos clássicos programas de talento, liderança, acho que nos últimos anos muito virada, vamos falar aqui provavelmente também da gestão do Covid, mas para o change management, que realmente as transformações que têm acontecido são tantas, muito virada nos últimos anos também para modelos de governance diferentes, de organizações diferentes, e portanto eu acho que estes têm sido assim os desafios em termos de carreira. Sou mãe de 2 filhos, gêmeos, rapazes, 8 anos, que aqui a Sandra também conhece, cheios de vida. Portanto, é com eles que eu realmente tenho tirado o curso de liderança ao longo dos últimos anos, para além de que eu já achava que sabia a teoria toda de liderança, afinal não.
Mas vamos dizer que efetivamente, uma coisa é carreira, depois como pessoa gosto de dançar, gosto de andar de bicicleta, fazer caminhadas e portanto acho que isso me complementa muito esta ligação também às pessoas. Muito obrigado. Muito bem, no meu caso tenho o privilégio de ser mãe de uma das babysitters preferidas dos filhos da Catarina, que é ótimo, mas dou desde já boa tarde a todos. Também gostava de agradecer à Upperside e ao João, à sua equipa, também muito obrigada por este convite. Como diz a Catarina, é também para nós sempre um privilégio podermos refletir e aprender uns com os outros, acho que é extraordinário. Eu, no meu caso, efetivamente comecei por ser advogada, portanto tirei Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, fui advogada há cerca de 10 anos, muito nas áreas também de Direito Societário, Direito Laboral, e depois houve ali uma altura em que senti que me faltavam conhecimentos na área financeira e decidi fazer um MBA, na altura na Nova, portanto tive 2 anos a fazer o MBA em part-time, enquanto continuava a trabalhar como advogada, e pensei então começar aqui se calhar uma carreira em gestão. Na altura um dos meus professores foi para secretário de Estado e convidou-me para chefe de gabinete, portanto depois fui chefe de gabinete 4 vezes, 3 vezes no Ministério das Finanças e 1 vez na presidência do Conselho de Ministros, e de facto comecei aí a trabalhar um bocadinho aquilo que são gestão de projetos, gestão de equipas. Depois fui administradora numa sociedade chamada Investfer, que era uma empresa participada da Refer, que fazia a gestão de todo o património imobiliário. Depois estive na Carris também na área do património imobiliário e, entretanto, como sempre dei aulas, comecei a dar aulas logo no 5º ano, fiz o MBA, fiz o mestrado e houve uma altura que fui para Nova Iorque fazer o doutoramento, para a Colômbia, e aí, quando voltei, o presidente da Carris na altura lançou-me este desafio de ir para os recursos humanos, que eu confesso que achei até, encarei com uma certa estranheza, uma empresa muito sindicalizada, muito pesada, pareceu-me assim um convite um bocadinho, enfim, eu lembro que na altura ele me disse que não era bem um convite, era mesmo para fazer, e foi isso que me levou a aceitar esse desafio, que teve mesmo que ser, e a verdade é que me vim a apaixonar por esta área. Depois estive no Jerónimo Martins ainda cerca de 6 anos, também em áreas sempre muito ligadas à aprendizagem e ao desenvolvimento, que também é um bocadinho a minha gênese, não é? Por ser professora universitária há agora quase 30 anos, e efetivamente há 3 anos vim para a banca, também pensando que eventualmente isto poderia ser um setor um bocadinho cinzento, mas não é, e efetivamente tenho sido muito feliz nestes 3 anos, estou muito contente por ter também de alguma maneira abraçado este desafio que na altura também encarei com alguma estranheza, e portanto isto também para vos dizer que vale a pena nós na vida abraçarmos aquilo que são os desafios que nos vão aparecendo, que normalmente são de facto boas surpresas. Portanto tem sido muito bom, muito revigorante e muito gratificante estar também neste projeto de mudança organizacional num setor que tem mudado tanto e ainda virá a mudar tanto como o setor da banca. Em termos pessoais também tenho 2 filhos, como a Catarina, e venho de uma família grande, uma família numerosa, casei também com o marido também com uma família numerosa, portanto obviamente são famílias que têm sempre muitas atividades familiares durante o fim de semana e é isso que basicamente me ocupa os poucos tempos livres, não é? Entre preparar aulas e organizar as coisas em termos de trabalho, mas acima de tudo é um bocadinho quando se trabalha naquilo que se gosta, e efetivamente eu gosto muito do meu trabalho e gosto muito de trabalhar, as coisas correm de uma forma mais simples, não é? E é mesmo quem corre por gosto não se cansa tanto, cansa-se só um bocadinho. Portanto, muito obrigada mais uma vez e tenho o maior gosto em estar aqui para conversarmos um bocadinho sobre estes temas tão importantes da gestão de pessoas. Sandra, Catarina, muito obrigado por esta introdução. Ficámos todos a saber um bocadinho mais sobre as respectivas carreiras e vidas e interesses. Algumas coisas eu próprio desconhecia e, portanto, já só por isso valeu a pena. Não resisto a fazer só 2 observações, uma um bocadinho mais cómica e outra um bocadinho mais séria. A mais cómica, se quisermos, ou bem-humorada, eu juro que não houve nenhuma espécie de matching para que a babysitter de uma destas nossas convidadas fosse um filho, uma filha da outra. Isto são acasos... O João não sabia, nós podemos confirmar, o João não sabia. Estamos foi muito amigas, foi pura coincidência. Nós estamos a falar de, portanto, um conjunto de eventos que são, na nossa agenda final, 8, com 8 pares de diretores de recursos humanos, estamos a falar de 16, como calculam para encontrar agendas, foi um exercício difícil e, portanto, aleatório.
E na verdade, não é a primeira vez que numa destas conversas acontecem coisas. Até já tivemos um chefe e um subordinado antigo. Ai, que engraçado. Olha, cá nos encontramos e tal. Que giro. E é muito engraçado. Portanto, isto é a primeira nota. A segunda nota, tem mais séria, tem a ver mais com o tipo de carreiras. Por exemplo, nós estamos a falar da Catarina Tendeiro, que é uma pessoa, se eu bem entendi, com uma carreira vertical no sentido de recursos humanos, puro e duro, gestão, direção de recursos humanos, mas, curiosamente, com várias empresas, curiosamente, em diferentes setores. Poderia ser apenas uma empresa, poderiam ser várias empresas, enfim, dentro do mesmo tipo de modelo de negócio. Não é. Portanto, é interessante olharmos para isso. E depois temos o caso aqui da Sandra Brito Pereira, que é uma experiência, diria, mais atípica no mercado nacional, se quisermos, em que mistura desde as suas origens na advocacia, enfim, depois tudo o que é administração pública, governo, conforme quisermos chamar, até uma empresa pública e depois empresas privadas, como é Jerónimo Martins, que é completamente privada, portanto não há dúvidas nenhumas sobre isso. O que também nos leva, ou levaria, a conversas muito interessantes sobre as diferenças entre estes ecossistemas. Vamos ver se temos tempo, se não tivermos, fica para outro dia falarmos, Sandra, sobre essas ditas diferenças. Bom, o que é que nos traz cá? Traz-nos cá temas de carreira, temas naturalmente de pessoas que por alguma razão estão interessadas em encontrar novos desafios profissionais ou em melhorar a sua carreira profissional dentro das organizações onde estão. A Parsai trabalha essencialmente com pessoas que estão, ou estando empregadas, procuram outro tipo de desafios profissionais e, por isso, tudo o que são matérias relacionadas com esta temática são interessantes. Nós vamos começar, antes de mais tarde abrirmos o Q&A. Quem nos está a ouvir já sabe que pode fazer chegar perguntas diretamente para toda a comunidade no chat ou de forma mais privada para o endereço da Parsai e depois, nos bastidores, alguém da minha equipa far-me-á chegar essa pergunta que eu vocalizarei, colocarei às nossas convidadas. Portanto, é assim que vamos organizar esta nossa sessão, esta conversa, este debate, se quisermos. Começando com perguntas um bocadinho mais transversais, a pergunta óbvia tem a ver com... Bom, ainda não estávamos a sair de uma pandemia e já estamos noutra coisa inesperada, não é? Que se passa no leste da Europa. Ainda é cedo, esperemos que não ter que debater muito mais tempo esta situação na Ucrânia, portanto vamos deixá-la um bocadinho de lado, mas a pandemia é incontornável. E, portanto, a primeira pergunta tem a ver com o que é que nas vossas organizações aconteceu durante a pandemia, como é que foram as estratégias de resposta à dita pandemia, o que é que hoje ficou da pandemia de diferente, o que é que as senhoras acham que voltará ao que era, o que é que mudou para sempre, enfim, sem sermos muito específicos nos subtemas, qual é que é o vosso balanço destes 2 anos que nós estamos agora a celebrar, enfim, quase tristemente, desde fevereiro de 2020, salvo erro, que fez 2 anos a pandemia em Portugal. Sem ordem, à vontade. Sandra, queres primeiro? Agora? Para ser à vez. Certo, ok. Então, eu vou-vos dizer, o que nós aqui sentimos, talvez um bocadinho transversal a todas as organizações, foi de facto a necessidade de fazer gestão de navegação à vista e uma grande capacidade de gerir a ambiguidade, não é? Efetivamente, precisámos, por um lado, tínhamos um gabinete de gestão de crise que reunia todos os dias e reuniu durante 100 sessões às 8h30 da manhã, portanto todos os dias nós monitorizávamos a informação sobre aquilo que se passava com os números da pandemia e tomávamos decisões relativamente aos nossos balcões, relativamente àquilo que pretendíamos no fundo fazer com os colaboradores. Eu tenho as áreas da saúde e a área da comunicação interna, posso-vos dizer que foram talvez as 2 equipas que mais trabalharam, portanto tentámos efetivamente encontrar forma de chegar a todos os colaboradores com uma intensificação muito grande da comunicação, portanto uma nova newsletter, novos modelos de como trabalhar à distância, novos passatempos. Tínhamos acabado de integrar um programa de trainees, 20 novos trainees em fevereiro, isto aconteceu a 12 de março, tínhamos pensado em ter atividades mensais, passámos a ter atividades semanais,
eu própria fazia pontos de situação com os meus 14 reportes diretos quinzenais, passei a fazer semanais, ou seja, houve realmente a necessidade de nos sentirmos mais próximos dentro da distância que nos era imposta, não é? Nós até à nossa newsletter chamámos Juntos na Distância. E eu acho que esse cuidado era um cuidado muito eu posso-vos dizer, eu como líder, acho que não era uma pessoa que despendesse muito tempo a fazer perguntas de natureza pessoal à minha equipa, e isso, lá está, foi um dos legados que eu acho que é bom que ficou, que eu sentia mesmo necessidade de começar essas conversas sempre sobre, então, como é que estás, como é que está a tua família, os teus filhos, como é que estás a gerir isto, estás a conseguir gerir isto com, no fundo, aqui um bocadinho as responsabilidades familiares, ou seja, entramos pela casa uns dos outros e entramos também pela vida uns dos outros. Isso criou uma cumplicidade e uma intimidade que normalmente eu diria que o espaço profissional não trazia, não é? E portanto foi realmente assim um período de uma reinvenção constante. O que é que eu vejo hoje, assim como balanço? Vejo que efetivamente houve aqui um incremento de conseguirmos aprender a liderar com maior autonomia e responsabilização, ou seja, menos aquela ideia do comando e do controle, não é? E nós temos de facto aqui, nestas organizações mais tradicionais, ainda vestígios e resquícios desse tipo de liderança. E portanto isso foi quase a necessidade de passarmos a estar com as nossas pessoas de uma forma diferente. Acho que felizmente muito daquilo que as pessoas apreenderam ao longo desses 2 anos já não voltará atrás, não é? É um bocadinho um point of no return. E por outro lado, também o que nos ficou foi claramente a certeza de que a flexibilidade no trabalho pode ser vista como vantajosa, não impacta negativamente na produtividade e, portanto, esse estigma diria que desapareceu. E por outro lado que a maior parte das organizações efetivamente saiu de todo este contexto com novas regras de flexibilização no trabalho, que eu acho que em geral vieram de facto também trazer ambientes de trabalho um bocadinho mais informais, mais inclusivos e onde as pessoas efetivamente se sentem mais felizes, com mais harmonia, com mais capacidade de efetivamente chegarem àquilo que é a conciliação de uma vida familiar com uma vida profissional. Portanto, eu diria, como em tudo, foram momentos muito difíceis, mas foram momentos de grande aprendizagem e o legado que nos ficou agora é de aproveitar, alavancar e tentar de alguma maneira não voltar atrás, não é? Eu acho que a maior parte das organizações o que está a fazer é precisamente essa reflexão agora conjunta sobre o que é que nós vamos levar de toda esta experiência e o que é que efetivamente nos vai tornar os nossos ambientes de trabalho ambientes mais produtivos, mais eficazes, mais eficientes e que de facto possam ter aproveitado, não é, este episódio que nos surgiu de uma forma tão inesperada, de uma forma positiva, não é? Eu acredito que sim, daquilo que vou vendo nas várias organizações e até no setor da banca, essa discussão está em cima da mesa e creio que não voltaremos a trabalhar como trabalhávamos, não é? Teremos sempre aqui um espaço muito mais amplo e muito mais elástico de soluções naquilo que é, no fundo, a inserção e a harmonização da vida de cada um com o seu trabalho, não é? Portanto, acho que nesse aspecto eu sou uma otimista e acho que as coisas nos deixaram talvez com mais fatores positivos do que negativos. Não sei, e tu, Catarina, o que é que achas? Olha, eu para dar aqui também, posso ter uma visão um bocadinho daquilo que eu vi nas várias organizações, depois posso falar especificamente onde estava e de uma ação concreta que eu acho que tocou as pessoas. Eu acho que, claro que o confinamento tivemos todos episódios pessoais e profissionais, acho que todos passámos por coisas difíceis, mas em geral eu acho que as empresas se tornaram mais humanas em geral. Fiquei muito orgulhosa de ver como a maior parte das empresas portuguesas realmente dedicaram tempo às suas pessoas, se preocuparam, tudo que eu ouvia, uns mais que outros, mas o que eu sentia, todas as pessoas à minha volta, foi que a minha empresa conseguiu-me colocar em casa, hoje até consigo estar mais perto do meu líder que estava antes, portanto eu acho que houve aqui um lado humano muito bom. Eu vi as pessoas a falarem de emoções como eu nunca tinha visto, tinha pessoas na equipa que me passaram a dizer, depois de um ano, depois do primeiro confinamento,
que tinham consultas no psicólogo, que iam faltar porque tinham psicoterapeutas, e eu, em 20 e tal anos de trabalho, nunca me lembro de uma pessoa me dizer que há consulta ao seu psicólogo, não é? Sempre dizia que é o do filho, mas eu achei que trouxe-nos esta humanização e esta tomada de consciência de que quase como foi permitido dizer que se estava mal e que havia muitas emoções também menos positivas. Portanto, eu acho que as empresas se humanizaram nesse processo. Acho que foi incrível a capacidade de adaptação, de que a maior parte das empresas eu vi colocar as pessoas em casa, os mais conservadores, menos conservadores. A verdade é que, em geral, funcionou. Partilho uma ação, enquanto eu estava na AGAs, nós temos muitas ações de estar perto dos colaboradores, mas recordo-me que foi algo falado durante muito tempo, o facto da equipa de recursos humanos ser ligada às pessoas uma a uma só para perguntar como é que estavam. E isso, mais do que presentes que mandámos para casa, eu acho que isso, mais do que aulas de yogas e coisas deste género, que as pessoas também apreciaram, mas este contacto direto e só para saber como é que tu estás, em que é que podemos ajudar, e saíram daí muitas informações, como as pessoas estavam com stress, não tinham computadores para os filhos, estavam com stress com as alimentações, e tentávamos trazer coisas novas. A newsletter trazia esses contactos, às vezes eram dos restaurantes mais perto das casas, computadores que estavam por aproveitar, passaram-se a dar a filhos colaboradores. Eu acho que este perguntar só como é que tu estás foi forte. O que é que eu acho que... Outra coisa boa, que acho que acelerámos todos na parte tecnológica, há uns dizem 3 anos, outros falam de 5 anos, tenho a certeza de que a facilidade com que passámos a entrar e sair de um Teams ou no Zoom, acho que foi 3 ou 5 anos de certeza. E esta questão de trabalharmos à distância, claro que provámos muita coisa, mas trouxe-nos também a janela para o futuro do trabalho, não é? Começou aí e parece que o tema vai continuar atual. Claro que nós temos flexibilidade. Sinto que algumas empresas estão a ter dificuldade nessa tal flexibilidade, ainda que as pessoas, quando estão a chegar a uma empresa, a primeira preocupação é associar o número de dias que posso trabalhar em casa. Eu acho que a flexibilidade, e se calhar falaremos mais à frente, vai muito mais além do número de dias, mas muitas vezes as conversas até entre nós, colegas, mas quantos dias é que vocês estão a dar? Mas ficam em casa. Eu acho que é muito mais do que isso, a flexibilidade. Eu acho que começou aí, no confinamento, mas leva-nos mais longe e, por vezes, com a dificuldade do negócio, conseguir acompanhar essa flexibilidade. Eu acho que nos trouxe esse tema. Mas, em geral, ganhámos muitas coisas, eu acho, na humanização das empresas. Catarina e Sandra, o meu papel aqui hoje é mais de mestre de cerimónias e não estou aqui como, enfim, em igualdade de circunstância, mas não vou deixar de fazer 2 ou 3 observações muito simples sobre o que disseram. A primeira eu, se bem percebi, ambas estão do lado dos otimistas, das pessoas que olharam, experimentaram, acham que a capacidade de resposta organizacional foi genericamente boa, surpreendente até, e que há coisas que ficaram e que fazem sentido ficarem. Nós, nestas conversas, já tivemos alguns colegas que são um bocadinho menos otimistas e que falam muito sobre algumas coisas que têm a ver com os impactos na cultura de empresa que o trabalho à distância tem, sobre a necessidade de novos modelos de competências e de liderança, que nem todos os líderes naturalmente têm ou desenvolveram. Enfim, alguns aspectos que matizam um bocadinho aquilo que é a vossa experiência. Naturalmente, são perspectivas diferentes, baseadas em experiências diferentes. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostei particularmente e que chama a atenção aos nossos ouvintes, espectadores, enfim, quem nos acompanha, assistentes, é a questão do telefonema às pessoas. Às vezes é tão, desculpem a expressão, estupidamente simples e faz tantas coisas e tantos scorecards e tantos programas e esquece o principal. Pegar no telefone e perguntar como é que está é uma coisa poderosíssima em qualquer cultura. E, portanto, na verdade, não me admira nada que ainda hoje se fale nisso. É óbvio que sim. E o terceiro comentário que eu tinha relativamente ainda a estes temas do Covid é uma coisa que tem a ver com nós, neste momento, notarmos em algumas indústrias haver uma pressão para uma espécie de regresso. E então, é quase como temos que segmentar um pouco as organizações. Portanto, há organizações que mudaram para o
remoto e nem se discute. Exemplo, nos ITs, porque já tinham muito essa literacia e há problemas de procura e de oferta e, portanto, o poder de muitos empregados ou de muitos candidatos é muito forte para dizer eu vou trabalhar para os senhores, mas tenho que ficar em casa. E os empregadores, perante alguma falta de mão de obra qualificada, pois têm mais flexibilidade. Esse é um aspecto. Mas também já existe no outro lado algumas empresas que eu tenho conhecimento, com patrões ou com líderes, se calhar bastante mais conservadores, que já estão um bocadinho numa lógica de voltar atrás. Seja como for, talvez isto seja a célebre distribuição normal, que é a maioria das organizações, esperemos que esteja no segmento central, que é que haja equilíbrio e que haja flexibilidade, e isso sim é bem-vindo. Qual é a provocação para as minhas caras convidadas? Porquê é que foi preciso uma pandemia para se perceber o óbvio? Eu fui diretor de recursos humanos, portanto também estou do vosso lado. Porquê é que as empresas precisaram de uma ameaça séria para perceberem que os colaboradores podem ser mais produtivos, igualmente produtivos, mais engaged, mais motivados, se puderem gerir melhor o seu tempo, se tiverem a dita flexibilidade que a Catarina falava. É curioso, não é? Enfim, fica a provocação se quiserem comentá-la. Eu já agora, João, eu posso dar-vos o meu testemunho. Eu já de vez em quando tinha práticas de flexibilidade com a minha equipa, porque eu tinha também muitos consultores que vinham da consultoria, porque trabalhava sempre em áreas de projetos estratégicos e eles estavam habituados a fazê-lo, não é? Portanto, muitas vezes diziam, quando havia um trabalho que tivesse mais densidade ou mais profundidade, diziam-me, olha Sandra, amanhã vou ficar em casa, ok? E era ok, pronto, portanto não é que esta prática não existisse, não existia de forma generalizada, nem transversal, acho que havia uma grande desconfiança e uma grande estigmatização à volta deste conceito de se conseguir trabalhar bem a partir de casa. E efetivamente não há dúvida que também havia sempre, lembro-me várias vezes de ter esta discussão com as ITs das várias empresas por onde passei, que diziam isso não é possível do ponto de vista do sistema, não conseguimos aguentar tanta gente na rede, não temos, não é, largura de banda para tanto, pronto, portanto havia depois também aqui uma série de obstáculos mais técnicos, não é? Que às vezes também inviabilizavam um bocadinho a generalização destas medidas. Agora, não há dúvida que este boost digital que o Covid nos trouxe, como dizia a Catarina, são 3, 5 anos, se calhar são 10, não é? E efetivamente nós hoje, e eu vejo num negócio como o meu que tem muita capilaridade, ainda ontem fiz uma reunião com 60 e tal pessoas e fizemos toda em Teams, não é? E vieram pessoas de todo o país. Se calhar antes do Covid nem nos teria passado pela cabeça, honestamente, fazer isto numa perspectiva digital, porque era com o Conselho de Administração, com os responsáveis regionais, com uma série de pessoas, não é? E com os diretores todos de primeira linha. E hoje em dia foi óbvio, não é? E facílimo de organizar e de implementar. Portanto, felizmente que nesse aspecto viemos a ter aqui um outro instrumento que nos permite reunir pessoas, conversar, auscultar, consensualizar, de uma forma muito mais fácil e muito mais ágil, não é? Portanto, é verdade, João, que foi preciso, se calhar, um evento com esta, no fundo, com este impacto tão extremado, para que nós também acordássemos um bocadinho para a possibilidade em vez da impossibilidade, não é? Eu acho que na componente tecnológica esse boost foi dado e foi muito importante para nos dar, para nos sustentar, não é? Depois tudo aquilo que nós pretendemos fazer no âmbito da flexibilidade. Obrigado. Só que complementando, eu acho que nos aconteceu a todos foi assim uma emergência e nós somos bons nisto, não é? Se não fosse uma catástrofe tão grande, todos temos que vir para casa, não sei se teríamos soluções tão rápidas. Eu recordo que um mês antes de virmos para casa, de estar no Conselho de Administração a discutir se as pessoas podiam ficar 1 dia ou 2 dias em casa por semana a trabalhar. E que ficámos com 1 dia, que 2 dias parecia-nos assim uma coisa muito difícil, como é que as pessoas iam manter esta ligação. Eu acho que isto foi este efeito de Survivor, portanto eu acho que isso é triste pensarmos que tem que ser assim uma coisa tão forte, mas a verdade é que às vezes as grandes mudanças nas sociedades acontecem com algo que marca e já não volta a ser igual.
Relativamente ao outro ponto que o João estava a referir, esta questão de algumas lideranças estão a querer as pessoas novamente no escritório, eu acho que pela mesma razão que antes tínhamos receio, algumas lideranças tinham receio que as pessoas fossem para casa, são as mesmas razões de hoje, e concordo com o João quando diz que houve desafios na gestão da liderança à distância, durante o confinamento. Eu acho que quando as pessoas estiveram todas em casa, para os líderes, havia pessoas que me diziam: eu nunca tive tanta reunião com o meu chefe como agora, porque agora temos aquela hora marcada no Teams. E eu acho que os líderes aprenderam a fazer isso, e houve empresas, nós na altura até demos um manual ao líder de ideias para poder fazer o happy hour, comemorar os anos, tomar um café virtual, coisas que não fosse só o que é que seria uma reunião só de medir a temperatura de 5 minutos, o que é que era uma reunião semanal de trabalho, porque achávamos que faltam estas ferramentas. Eu acho que aí, claro que as lideranças é sempre um tema. Ao longo dos anos todos que tenho trabalhado, tem sido sempre um tema. Há assim 3 ou 4 temas que nunca mudaram em 20 e tal anos, mas pelo menos estas têm-se mantido. Acho que pessoas diferentes, negócios diferentes, mas esta dificuldade da liderança efetivamente querer as pessoas muito perto e aquela necessidade de controlar, eu acho que as nossas lideranças também não têm ferramentas, porque aquela coisa que eu estou a ver, a pessoa no escritório, eu acho que ele está a trabalhar, eu acredito que nós vamos evoluir para modelos de trabalho muito mais virados para projetos no dia-a-dia, que já as consultoras já têm, mas que é forma de tranquilizar, quais são os KPIs, o que é que tu vais ter que entregar esta semana, porque os líderes não sabem fazer isto, e por isso isto lhes dá uma certa angústia, porque não sabem distribuir trabalho em geral, ou como é que faço o follow-up das reuniões, as reuniões diárias serem mesmo de trabalho, em vez de ser quase a fazer o rol da semana toda. E eu acho que também nos compete a nós ir preparando estes líderes com ferramentas novas que lhes dê este sentido de autonomia, de responsabilidade das pessoas, de datas de entrega. Eu acho que muito mais virado para a gestão de projeto, equipas associadas à gestão de projeto. Muito obrigado, Catarina. Um tema também que naturalmente aqui ocorre sempre regularmente tem a ver com temas de recrutamento. Muitas vezes faço aqui algumas perguntas sobre nas vossas organizações, se recorrem mais a terceiros para fazer recrutamento, se têm equipas in-house, que tipo de segmentação, ou seja, se há posições mais executivas ou de direção, como é que é feito, e outro tipo de posições, enfim, de middle management, essencialmente a população que nos está a ouvir andará por aqui entre middle management, direção e executivo, e portanto daí essa minha pergunta, portanto uma pergunta prática, que é como é que as vossas organizações gerem recrutamento, mas também podemos partir por uma abordagem um bocadinho mais macro e partilhar convosco a percepção da Parside através dos seus parceiros e dos seus clientes, que é do ponto de vista dos grandes ciclos anuais. Nós verificámos 2020 um ano de grande desaceleração, o ano da pandemia, do início da pandemia, de facto, as pessoas muito perdidas, muita suspensão, cancelamento, adiamento, etc. Depois começámos a reparar que 21 foi um ano de retoma, mas completamente. Seja através dos tais fóruns com profissionais de Executive Search que nos diziam isso mesmo, estavam a ter o janeiro espetacular, o primeiro trimestre espetacular, o primeiro semestre espetacular, e portanto já era uma tendência, seja através dos nossos próprios clientes, que iam a mais processos, que ganhavam mais processos, que conseguiam de facto mudar de carreira, e portanto nós verificámos 2021 um ano de retoma transversal. Naturalmente, com alguns temas de algumas indústrias que ainda continuavam a sofrer, mas genericamente podíamos dizer isso. Chegamos a 2022 e as coisas pareciam estar a correr bem. E então vem o problema da incerteza associada à inflação, ao aumento das matérias-primas, aos custos das energias, e de repente estamos aqui no fim do primeiro quadrimestre e ainda não sabemos bem o que é que está a passar. Okay. Pergunta mais mote. O que é que, nas vossas organizações, como é que estas coisas se passaram? O que é que se foi possível observar? Tendências de recrutamento? Atividade? João, a pergunta é para nos 2 últimos anos. Sim, nestes 2 últimos anos, exatamente. Então, 2021, 2022, como é que a coisa, a curva mexeu? Onde é que nós estamos hoje em termos da dinâmica de recrutamento, do mix de recrutamento? Basicamente é isso. Imagino que se calhar temos realidades diferentes, não, Sandrinha? Talvez.
Queres começar? Bem, posso começar. Eu estava no setor segurador, portanto posso dar essa referência de como é que foi vivido aí. Sim, senhora. Que, como sabemos, que é um setor que todo ele está em transformação, a forma como o negócio vai passar a ser feito, e portanto há aqui sempre uma constante procura das pessoas que vão fazer o futuro das necessidades de negócio. Portanto, não se parou o recrutamento em momento nenhum. Claro que eu devo aqui partilhar até que pensei, como é que isto agora vai ser, não é? Com tudo só entrevistas online e Zoom, como é que isto vai ser? Mais uma vez, acho que houve um lado, portanto, acho que em 20, sim, agora já estou a baralhar, em 20 contratámos 60 pessoas durante a pandemia. Mas eu devo dizer que me deu um certo frio na barriga na altura, tipo, agora como é que isto vai ser, que as pessoas não estão nada habituadas. Coisas muito boas desse recrutamento online. Coisas muito boas foi que otimizámos o processo, porque é muito mais curto do que quando a pessoa ia ao edifício e chamava e subia e descia e íamos buscar a pessoa. O processo de integração do onboarding não era igual. Eu acho que o desafio ficou na integração, não foi na escolha das pessoas e no processo, ainda que muitas vezes tínhamos feito entrevistas pessoais, a última entrevista, mas o onboarding, portanto havia agora um plano ainda, de todas as pessoas que tinham entrado nos últimos 2 anos, íamos fazer um onboarding específico, porque sentíamos que as pessoas não se conheciam uns aos outros quando se viam pessoalmente. Portanto, o recrutamento não parou, mas a integração muito desafiante e a falta de networking para as pessoas que chegavam. Cheguei a ter pessoas que entraram e saíram tudo online, sem nunca passarem pelo edifício, mas esses processos não pararam. Portanto, por esta necessidade também do negócio que obriga sempre à procura de pessoas novas. Podemos falar desde empresas que nos apoiavam, muito recrutamento interno. A certo ponto o passa-palavra era o mais tínhamos, acho que é o melhor branding como empresa, não é? Um traz o amigo, recomenda ao amigo. 30% do recrutamento já era feito por recomendação interna. Agora tivéssemos parcerias com muitas outras empresas. Mas nós fomos um caso que não parou o recrutamento. Não paramos. Mas com este desafio. Exatamente. 2 anos foi sempre a recrutar, com este desafio da integração. Isso eu senti uma enorme diferença. Portanto, o recrutamento eu acho que correu bem, estava com receio, mas a integração no dia-a-dia é uma grande diferença. Catarina, e desculpe só, em termos de senioridade, mais ou menos, o que é que estávamos a falar? Jovens ou middle managers? Pronto, a AGE especificamente, não tanto lá, temos que estar aqui a falar, mas a minha experiência, efetivamente, a AGE não recruta pessoas muito jovens. Quase sempre, quando dávamos 2 candidatos, era uma tendência engraçada, quando se dava 2 candidatos, quase sempre se preferia com experiência. Com a questão de não tenho tempo para formar, isto era um desafio muito grande, mas temos que ter tempo para formar os nossos mesmos que venham de fora, já com experiência, e temos que ter esse tempo. Mas havia sempre a escolha de pessoas mais séniores. Temos estagiários, sim, 40, 50 estagiários por ano, durante um ano, com o objetivo de os integrar, posteriormente, mas de resto era sempre pessoas na média dos 35 anos. Ok, muito bem. Muito obrigado. E a Sandra? No nosso caso, estando a banca em processo de reestruturação, não é? E o Banco Montepio também, nós de facto privilegiamos o recrutamento interno relativamente ao externo. Onde é que mantivemos recrutamento externo? Continuámos com os programas de trainees e com os programas de estágios de verão, portanto mantivemos até os programas de estágios de verão, tivemos imenso sucesso porque a maior parte das empresas cancelaram, não é, os que tinham. Parou. E nos programas de trainees também vos posso dizer que para 20 vagas tivemos 3.000 candidatos, portanto também um sucesso desmesurado, se calhar também um bocadinho fruto do contexto, mas mantivemos e conseguimos de facto dar um acompanhamento a estes jovens, lá está, passámos para ter no fundo atividades semanais com eles em vez de ter só mensais e fazíamos um acompanhamento realmente muito mais próximo, havia uma equipa que fazia quase os tais telefonemas diários, porque também sentíamos que eles precisavam de mais apoio para poderem fazer uma integração em pleno e efetivamente sentirem que faziam parte da equipa e que estavam a trabalhar. Nós na nossa área temos sempre alguma necessidade de recrutamento externo para áreas de controle interno, que é a área do risco, do compliance e da auditoria, e portanto aí normalmente são perfis muito especializados,
ou eventualmente no digital, portanto as contratações externas tiveram a ver mesmo com perfis de competências que nós não tínhamos internamente, e posso-vos dizer que a coisa talvez mais estranha foi contratarmos um diretor de primeira linha para uma área de controle, em que não recorremos a uma headhunter, o que não é normal, normalmente para primeiras linhas e segundas recorremos, mas atendendo às circunstâncias fizemos diretamente. Eu lembro-me de o acolher no primeiro dia porque ele veio às instalações buscar o computador e no fundo fiz-lhe ali um pequeno acolhimento de integração, eu e uma pessoa da minha equipa, mas ainda hoje ele diz que esteve a trabalhar praticamente 1 ano e 3 meses sem nunca ter visto a equipa. Portanto, imaginem o que é entrar para uma equipa que ainda é bastante grande, ainda tem uma grande dimensão, e pronto, e agora sim já é uma pessoa que eu acho que todos já conhecemos, mas teve ali de facto alguma dificuldade inicial. Se já é difícil entrar numa nova função, num novo banco, com uma nova equipa, fazê-lo totalmente à distância realmente é muito desafiante. Mas a verdade é um bocadinho como diz a Catarina, se calhar nós até nos sentíamos aqui um bocadinho temerárias sobre o sucesso destas integrações e destas entrevistas online. Efetivamente, acho que mais uma vez provámos que temos capacidade de adaptação, as coisas correram bem e algumas dessas práticas mais digitais temos mantido até hoje, não é? Portanto, hoje continuamos muitas vezes a facilitar um processo de seleção e recrutamento online, porque tem também, obviamente, fatores que facilitam bastante, não é? As pessoas encontrarem-se mais rapidamente, conseguirem gerir melhor as agendas, e portanto o que eu sinto é que, de alguma maneira, também aí este boost digital nos veio ajudar a encontrar formas mais expeditas de encontrar candidatos e de fechar processos. E isso também foi um ensinamento interessante deste período do Covid. Obrigado. Mais uma vez 2 observações e uma vez mais, se calhar não é por acaso uma mais bem disposta e outra mais séria. Mais bem disposta e é bom, nós estamos a viver um tempo, ou vivemos um tempo em que um colaborador podia entrar na empresa, ser recrutado e sair da empresa e nunca tinha conhecido o chefe, nem sequer tinha ido ao escritório. Portanto, basicamente eu passei por lá. É possível. É possível, portanto, é uma perspectiva curiosa. A outra mais séria é, reparem, 2 empresas, embora do setor financeiro em sentido lato, que tocam vários temas de recrutamento. Estamos a falar desde recrutamento interno, feito por equipas internas, recrutamento com recurso a agências especializadas, estamos a falar de recrutamento de jovens, estamos a falar de recrutamento até diretores, estamos a falar de recrutamento por referenciação. Não quer dizer que, obviamente, depois não exista, a partir do primeiro momento de contacto na empresa, um conjunto de procedimentos e de avaliação, etc. Mas quer dizer, na verdade, uma das coisas que nós abordamos muito na Parsite é a complexidade da segmentação do recrutamento. Os chamados mercados formais e informais, visíveis e invisíveis, etc. Todos os cruzamentos destas variáveis dão origem a portas de entrada potenciais diferentes e com owners diferentes. E, portanto, quem nos está a ouvir e que não é nosso cliente, de alguma forma procura uma recolocação, uma evolução profissional, ter noção de que é preciso saber segmentar de forma muito exata o mercado, compreender quem é que é owner de cada segmento, compreender que canais de acesso podem existir e depois saber ativar de uma forma exímia para se poder ter probabilística de sucesso. Fica apenas esta nota quase de cultura geral. Vamos começar com perguntas dos nossos, lá estou eu, ouvintes, espectadores. Eu tenho que ir para a televisão ou para a rádio, porque isto de facto, eu ainda não encontrei a palavra certa. O que é que se... Não consigo. Bom, vamos a isto. Vamos embora. Ora bem, o Marco de Sintramentos, a quem eu aproveito para saudar, muito obrigado pela sua presença, coloca 2 perguntas, ambas, para ambas as nossas convidadas. Boa tarde a todos. Gostava de deixar a seguinte questão. A Catarina e a Sandra, ou melhor, a Catarina e a Sandra, como é que vamos equipar as lideranças, sejam middle managers, diretores ou C-suite, para o binómio autonomia versus controle? Eu penso que o Marco implicitamente está a dizer neste novo mundo. Portanto, como é que nós gerimos esta tensão entre a autonomia e o controle neste mundo em que há teletrabalho, em que há sistemas híbridos, em que tudo isto que temos estado a falar? Esta é a primeira pergunta.
A segunda pergunta, ainda do Marco de Sintra Mendes, é como é que os sistemas de informação poderão desempenhar um papel importante sem ferir pressupostos de privacidade e individualidade dos colaboradores? Aqui já é uma pergunta mais técnica, que mexe um pouco com todas estas temáticas de segurança de informação, direitos de personalidade, privacidade, direito a desligar, etc, etc, etc. Portanto, eu, Marco, penso que estou a interpretar bem as suas duas perguntas e, caso não seja, é só fazer aqui um comentário para mim. Está tudo bem, muito obrigado. E, portanto, passo, sem mais delongas, as palavras. É mesmo isso, João. É mesmo isso, Marco. Obrigado. Como dizia alguém, eu posso não saber dar resposta, mas ainda sei colocar as perguntas. Portanto, já não é mau. João, isso é uma arte, fazer boas perguntas. É verdade. Exatamente. Ainda cabe na CMTV. Bom, então, vamos lá a isto. Quem é que quer começar a comentar a pergunta aqui às perguntas do Marco? Eu posso começar. Marco, olha, muito obrigada pelas questões, acho que são muito pertinentes e eu vou-lhe dar um bocadinho o meu testemunho pessoal. Eu acho que com estrutura, com organização e com alinhamento não precisamos sequer de sistemas de informação muito sofisticados. Eu trago já esta tradição de longa data e às vezes trago para as empresas e as empresas até dizem mas a vossa área é a única que faz isso, mas efetivamente acho que é uma boa prática, que é, sensivelmente em novembro, faço uma reunião com toda a minha equipa em que trabalhamos na definição dos objetivos para o ano seguinte. E todas as equipas têm um cronograma com 4 trimestres em que, no fundo, se comprometem a definir determinados programas, atividades, enfim, projetos dentro desse cronograma para o ano seguinte. Normalmente é uma reunião de um dia inteiro, trabalhamos de manhã e depois à tarde fazemos alguma coisa que seja mais divertida. E eu depois com esses planos, que são todos muito trabalhados, fazemos uma apresentação para ir a Conselho de Administração com um plano de atividades, é apresentado em Conselho de Administração e depois dessa aprovação ganhamos de alguma maneira autonomia para no fundo entregar aquilo que nos comprometemos a entregar. E a partir daí o que eu faço uma reunião quinzenal com todas as minhas primeiras linhas para que todos saibam o que é que uns e outros estão a fazer e ganharmos ali sinergias, não é? No sentido que todos nós fazemos parte da direção e se encontrarmos alguém na cantina devemos saber falar de todo e qualquer projeto da direção, independentemente dos departamentos onde trabalhamos, e faço uma reunião de 1 hora todas as semanas com todos os meus reportes diretos. Mesmo que não haja nada de especial, eles já sabem que se organizam e estruturam para ter aquela hora em que eu estou ali, como eles dizem, undivided attention, não é? Estou totalmente dedicada a trabalhar com eles, no sentido de encontrarmos soluções para problemas, de batermos bolas, deles falarem da equipa, enfim, do que for, não é? Uma hora em que eu também tenho no meu OneNote tudo muito bem definido todas as semanas, portanto eles às vezes dizem, começamos com a tua lista ou com a minha, não é? Eles têm coisas em que precisam de eventualmente falarmos e tomarmos decisões, eu também tenho, e isso ajuda-os muito a estruturarem-se por um lado e por outro lado a que eu também consiga acompanhar a evolução da semana. Eles às vezes até me dizem, olha, quando eu começo a ver que tenho reunião contigo daqui a 2, 3 dias, começo logo a dar a corda aos sapatos. É verdade que é uma forma também de nós, no fundo, sentirmos que todas as semanas temos que apresentar alguma evolução nos vários processos por onde estamos. E confesso-vos que mesmo quando eu vou uma semana de férias, já não é a mesma coisa, não é? Porque o ritmo já não é o mesmo, faz parte da natureza humana, não é? É mesmo assim. Pronto, e portanto eu acho que isto são pequenas dicas muito simples que não precisam de sistemas de informação nada sofisticados e que nos podem ajudar a manter as equipas alinhadas, organizadas, porque se elas souberem também quando é que têm, no fundo, a oportunidade de trabalhar com a sua chefia, os vários temas, também se vão, no fundo, resguardando e no fundo, acabam por tentar também durante essa hora e lá está, e não pulverizar durante a semana toda, não é? Isso também nos ajuda-os a ter horários mais estruturados, porque eu não estou sempre a ligar-lhes, nem estou sempre, não é? Portanto, eu própria também ajudo a que a equipa possa definir as outras reuniões todas que vai ter que ter, o facto de poder jantar a horas, de poder parar para almoçar. Eu acho que é uma prática, se calhar, um bocadinho mais anglo-saxónica do que latina, mas na medida em que nós
organizadores e pessoas que têm que alocar tarefas e pessoas. Se nós formos muito organizados e muito estruturados, normalmente isso impacta na qualidade do trabalho e na qualidade de vida das nossas equipas. E muitas vezes o que temos que fazer é educar também os nossos chefes nesse sentido. Esse às vezes é um desafio maior, mas também é possível, não é? Portanto, eu diria que é isso. Claro que depois é como diz a Catarina, também se pudermos ter instrumentos que ajudem, que facilitam, que sejam mais ágeis, isso obviamente também às vezes ajuda as equipas. Mas acima de tudo é muito isto e esta forma de nós trabalharmos em equipa, muito alinhados, com uma comunicação muito facilitada e muito agilizada, que nos permite acompanhar e monitorizar e fazer muito coaching, não é? Acompanhar muito as equipas e elas sentirem que estamos ali também com uma feição didática e pedagógica e a fazer crescer e a fazer ganhar em autonomia e responsabilização, que eu acho que depois no fundo nos permite ter alguma segurança nos resultados, independentemente dessas pessoas estarem ou não estarem à nossa vista, não é? E eu digo-vos, no meu caso, não senti a quebra de produtividade na minha equipa durante estes 2 anos e, portanto, acho que são boas práticas que iremos manter, não é? Dentro daquilo que, obviamente, é a nossa função. Eu trabalho num setor onde a maior parte das pessoas tem que estar num balcão a atender clientes e, portanto, tem, obviamente, uma natureza funcional muito diferente daquilo que eu e a minha equipa, que damos suporte às equipas comerciais, fazemos, mas, efetivamente, tenho sentido que são metodologias que funcionam e que as pessoas sentem, que entregam trabalho, sentem-se também galvanizadas e interessadas por isso, não é? Todos nós queremos estar em equipas bem-sucedidas que entregam trabalho e atingem resultados e objetivos e isso de alguma maneira ajuda-nos nesse tal acompanhamento daquilo que são as nossas equipas. Não sei se isto respondeu, Marco, mas espero que sim. Ok, obrigada. Bem, dou aqui continuidade. Eu acho que aquilo, quando eu, numa pergunta anterior, dizia que são precisas dadas ferramentas, acho que é exatamente isto que a Sandra disse. Para mim, ferramentas é isto, e é rotina, não é, Sandra? Imagino depois com a tua equipa repitas todas as semanas. Exato. Eu acho que esta estrutura que a Sandra fala, que eu, se calhar, chamei também, depois há outros métodos, como Kanbans e afins, mas esta estrutura de termos uma reunião anual, seguimos aqui os objetivos, depois há pessoas que têm a reunião com a equipa direta, depois ainda diária. faço semestral, a meio, não é? Para ajustar. Sim, mas é isso, é isso. E eu acho que essa para mim é a base, e é isso que eu acho que temos que ajudar as lideranças todas a conseguirem fazer, esta rotina, essa estrutura. Eu digo sempre que, se for preciso, estaremos cá para fazer todo o tipo de trabalho, seja administrativo, seja a marcação de exames médicos, tem que ser para um objetivo maior, e as pessoas têm que entender sempre, as pessoas que trabalham nas áreas de suporte têm que entender que trabalham para uma coisa grande que se chama o negócio, o core business, e perceber como é que o seu trabalho no dia a dia, não seja tirar fotocópias, vai contribuir para isso. Portanto, eu acho que temos que, já se fala muito de purpose, não queria utilizar a palavra, mas encontrar um significado, uma visão. Porque as pessoas, eu acho que todas as pessoas têm que sentir que fazem parte de uma coisa grande, de um negócio grande, realmente nestas casas, e que o seu trabalho contribui para isso. Depois é toda esta partilha de objetivos e encontrar estas rotinas de trabalho. Eu acho que hoje está a acontecer, se calhar vou ser um bocadinho fora daquilo que se calhar se diz tanto, mas eu acho que hoje há uma desresponsabilização muito grande dos líderes com esta questão do trabalho flexível, traz-me o trabalho, não quer saber em que horas é que tu fazes. Portanto, eu acho que há aqui, às vezes, um grande desencontro entre a capacidade das equipas face àquilo que é pedido. Com esta questão de não me importa, as pessoas tiram um dia de férias, mas parece que é esperado que no dia a seguir às férias vos apareça com o trabalho todo feito, o dia de férias tirou mais o outro. E acho que corremos aqui alguns riscos quando se fala da flexibilidade. Acho mesmo importante, e começo a ver pessoas a dizer eu quero trabalhar das 9 às 5, e este das 9 às 5, as pessoas querem flexibilidade, não é no sentido, se calhar às vezes temos negativo, as pessoas estão a contar as horas para sair, não é? Eu acho que é um bocadinho o meu tempo de trabalho, eu vou dar o máximo naquele período de trabalho, porque esta questão de não desligar eu acho que muitas vezes vem desta falta de estrutura e de pedido de resultados, dizer o que é esperado à pessoa esta semana, para a semana, quando é que vão ser as entregas, é sempre para ontem e sinto que há uma certa desresponsabilização às vezes das lideranças do momento de entrega.
com esta estrutura, como deu aqui a Sandra o exemplo, e acho que cada um tem que encontrar mesmo uma estrutura e uma rotina de perceber onde é que a sua equipa está, qual é a capacidade da sua equipa, a quantidade de trabalho que está a pedir, quais são os momentos de entrega. Com isso é muito mais, as pessoas vivem menos estado de ansiedade, quer dizer, hoje em dia tudo é para ontem, porque uma pessoa vai ao Conselho de Administração, porque uma pessoa vai... Eu estou a dizer uma pessoa, vou falar aqui de casos de direções, as equipas sofrem muito do dia-a-dia, e estou a falar das equipas todas, não estou a falar da direção específica de uma área, e acho que com estas ferramentas, formas de trabalhar, podemos muito mais gerir a quantidade de trabalho, cabe ao líder de cada área, saber o que está na área, o que a sua equipa tem em mãos, e eu acho que isso às vezes tem-se passado um bocadinho para... Cada um tem que saber de si, e eu acho que o líder tem que saber e conhecer a capacidade de trabalho da sua equipa e o que é que está a pedir, se é execuível com aquele número de pessoas ou não. Muito bem, muito obrigado. São perguntas complexas, não é? De resposta complexa, mas acho que, Marco, entre uma e outra, conseguimos tirar aqui alguns elementos importantes. Enfim, já não respondemos foi a nada do Haiti, não é? Que o Marco também nos tinha aqui pedido. A Sandra tocou, enfim, no fundo tentando dizer que não é preciso grande sofisticação, embora haja temas de compliance e de práticas e de boas práticas que têm que começar a ser tratados, até porque sabemos, não é, que há países na Europa onde a legislação é altamente restritiva. Nós cá em Portugal há legislação, mas passamos sempre todos um bocadinho ao lado das coisas. Bom, há outras perguntas e, portanto, vamos avançar aqui para outras, se não se importam. Temos aqui uma pergunta do Raul Simão. Olá, Raul. Um abraço. Boa tarde a todos. Pergunta para ambas as convidadas. No pós-Covid, muitos de nós procederam à revisão dos seus valores, objetivos, prioridades pessoais, profissionais, etc. Muitos de nós também estão a aproveitar algumas reestruturações de empresas para fazer um movimento de mudança de indústria, de setor, ou seja, tentar, já que há efervescência em algumas áreas, juntar, digamos, o útil ao agradável, ou se quisermos a oportunidade, à vontade. Como é que estão a ser vistos estes movimentos entre indústrias num mercado que me parece ser ainda muito conservador, ou seja, aposta sempre em pessoas com experiência da própria indústria? No fundo, acham que isto está a mudar um bocadinho ou continuamos sempre a recrutar pessoas para a banca, que vêm da banca, para os seguros, que vêm dos seguros? O que é que... Olha, eu mais uma vez posso-vos dar a minha experiência, não é? Eu vim para a banca e nunca tinha estado na banca e efetivamente, se não me engano, há mais um ou dois bancos que também foram recrutar pessoas, curiosamente também do retalho alimentar, e muitas vezes costumo dizer aqui em reuniões a brincar que não tenho lojas, mas tenho agências, não é? A capilaridade e o tipo de negócio é o mesmo, não vendo produtos alimentares, vendo produto bancário. Portanto, a verdade é que eu acho que há grande oportunidade e grande vantagem muitas vezes em pensarmos fora da caixa, precisamente porque vimos de outra indústria, se calhar fazemos mais perguntas ou achamos que há menos, se calhar, evidências, e isso obriga-nos a ter um maior critical reasoning, não é? Porque colocamos mais questões, trazemos mais ideias, pensamos mais de forma lateral, e isso eu acho que tem sido visto de uma forma crescentemente positiva. É verdade que antigamente havia mais, se calhar, algum receio e alguma inércia e aproveitávamos pessoas já com experiência e network na própria indústria, mas hoje em dia vejo que se eu própria, não é, que já ando aqui há tantos anos, já estive em tantas indústrias diferentes, já estive nos transportes, já estive no imobiliário, já estive no retalho alimentar, já estive na banca, já estive no ensino, já estive na governação, já estive na administração pública, quer dizer, tanta coisa, não é? E sempre a tentar entregar valor, porque acho que acima de tudo o que as organizações esperam é de facto nós encontrarmos soluções para problemas complexos que muitas vezes nos obrigam mesmo a ter capacidade inventiva, inovadora, criativa, e isso às vezes nós efetivamente trazemos de experiências laterais,
noutros setores, com outro enquadramento e com outro contexto, que eu acho que começam a ser valorizados. É evidente que a questão é bem colocada, porque nem todas as empresas ainda têm esse ensejo, não é? É como, por exemplo, vou-vos dar outro exemplo, que é contratar pessoas com jovens há mais tempo, digamos assim. Eu fiz uma contratação há 1 ano e meio de uma pessoa que tinha saído da banca com uma reforma antecipada e que veio trabalhar connosco, se não me engano, com 57, 58 por aí, e que vos posso dizer que foi uma das melhores contratações que eu já fiz em toda a minha vida. Porquê? Porque efetivamente trazia experiência, vontade de trabalhar, grande maturidade, grande sensibilidade para os temas e para a gestão das pessoas e portanto muitas vezes nós temos até dado este exemplo e este testemunho em como se calhar foi preciso algum arrojo, alguma capacidade também de persuasão de quem no fundo tinha o poder decisório para o fazer, mas fica totalmente corroborado de que foi uma excelente estratégia e foi uma excelente contratação. E, portanto, acho que é mais um bom exemplo para nós quebrarmos o estigma, não é? E na indústria eu sinto que é a mesma coisa, se nós tivermos a coragem de ir buscar pessoas fora da nossa indústria, normalmente a experiência é muito positiva e isso obviamente reforça a vontade de voltar a fazê-lo, não é? Portanto, eu sinto que há realmente maior abertura, maior elasticidade para isso e também para irmos buscar pessoas com perfis académicos diferentes, não é? Eu já no retalho alimentar achava muita graça e nós íamos buscar pessoas de filosofia, de sociologia, de design, não é? De áreas que inicialmente não eram muito apanágio daquela indústria e hoje em dia continuo a ver isso, congratulo-me positivamente porque acho que de facto é muito positivo e acho que também há cada vez uma maior abertura e boas experiências, não é, resultantes dessa maior abrangência e maior elasticidade em efetivamente incluir a diversidade e acreditar que as equipas com diversidade são efetivamente equipas mais fortes, com mais capacidade de entregar resultados mais interessantes. Oh, Sandra, peço desculpa, antes de passar a palavra à Catarina, só 2 comentários. Primeiro estava a ouvi-la e estava a dizer, bom, se nós tivéssemos muitas mais experiências similares, provavelmente era melhor para todos, incluindo para o país como um todo. O que é que isto quer dizer? Que é, infelizmente, a experiência que a Sandra nos está a testemunhar não é a regra. Certo. Ainda é uma exceção. E isto não é a minha opinião, é depois de falar com dezenas e dezenas e centenas de agentes no mercado, não é? E, portanto, apesar disso, cada história que nós ouvimos, seja diferente, é sempre um ponto luminoso. E, portanto, dar testemunho disso, mostrar que funciona nos fóruns, nos nossos colegas, nestes eventos, sem dúvida que eu acho que é uma agenda nobre e que deve ser dita. Tal como há outra coisa, que é aquelas pessoas que têm a possibilidade de influenciar os decisores, e os líderes de recursos humanos estão seguramente nessa posição, tal como as pessoas séniores do Executive Search, devem não ter medo de, obviamente dentro do razoável, dentro daquilo que é o governance de uma empresa, de uma organização, ou de uma relação fornecedor-cliente, não ter medo de arriscar, de tentar convencer, no fundo de evangelizar. E acho que este é o esforço que nos próximos anos esperemos possa mudar um bocadinho as coisas, porque realmente ainda há muito decisor em Portugal que não subscreve nem arrisca 1 milímetro e, portanto, tudo aquilo que a Sandra disse para ele ou para ela parece uma espécie de boas intenções que estão por demonstrar. Não é verdade? Há vários estudos e vários pilotos que mostram isso que acabou de dizer, não é a primeira vez, que é entraram pessoas com 40 anos, entraram pessoas com 50 anos. Fazemos 2 grupos de controle e ao fim do ano vamos medir a performance e chegamos à conclusão que os de 50 anos ganharam. Isto acontece em vários sítios. Portugal não se mete quase nada, mas nos Estados Unidos, por exemplo, há vários estudos deste género. E, portanto, são elementos que acho que são importantes de serem trazidos e, portanto, gostei de ouvir, porque acho que é importante para todos nós percebermos que há organizações que, apesar de tudo, tentam ter uma agenda diferente, mais inovadora, mais inclusiva, na verdade, com a diversidade não ser apenas uma coisa para o relatório, mas que possam ter estes exemplos. Portanto, acho que é um primeiro ponto. Peço desculpa a Catarina, mas... Não, é muito, quer dizer, é muito na linha do que disse a Sandra. Não, primeiro, embora tenha feito sempre carreira na área de pessoas,
foi sempre em setores completamente diferentes e fico sempre com aquele frio na barriga e achar que, olha, agora contrataram-me para os seguros, não devem estar bons da cabeça, porque quer dizer, eu tenho, ainda por cima é um setor complexo, mas também a minha experiência tem sido sempre, a minha experiência é algo que me move também mudar de setor. Também sei que esta área, as áreas que eram mais transversais, estas áreas de pessoas, provavelmente é mais fácil trazer de setores diferentes. Depois assistimos a áreas, portanto, tecnológicas, que ainda há tendência de ir buscar a pessoas com o background tecnológico. Como não há, já vimos algumas empresas a inventar e a reinventarem-se por necessidade. Portanto, eu acho que estamos a fazer um caminho, uns por necessidade, não é? Já estamos a ver algumas pessoas a aproveitar pessoas de cursos que não têm tanta saída profissional a fazer um ano de formação no técnico para irem para áreas tecnológicas. Portanto, temos estado a assistir a alguns destes movimentos. Portanto, há uma parte que eu acho que é por necessidade, há outra parte que, ainda bem que muitas empresas estão a escrever a sua estratégia de inclusão e diversidade. Eu acho que ainda está no papel, mas pelo menos eu acredito que sempre que estas coisas começam por se escrever, por já de se passar, mas enquanto se escreve e se discute e se apresenta, alguma coisa vai ficar na vontade de mudar nas organizações. Portanto, e a diversidade, felizmente, vai sair daquela que normalmente é sempre a comparação, homens-mulheres e quanto é que ganham homens e mulheres. Eu acho que está aí mais além, entre backgrounds profissionais, ter nacionalidades, a inclusão de pessoas com deficiência. Eu acho que está a abrir muito mais. E eu acho que nesta inclusão e diversidade que as empresas estão a fazer caminho, vai sair esta questão de integrar mais pessoas diferentes, de setores diferentes. Ainda há muitos setores que eu acho que têm tendência, setores e funções específicas que têm tendência a recrutar igual ou com o mesmo background, por ser mais fácil ou por ser muito técnico. Mas na escassez reinventamos, que é isso que temos assistido em algumas áreas, não é? Sim, senhor. Muito bem, muito obrigado. Isto é um tema... está sempre na ordem do dia. Dá para outra conversa de uma hora. Essa dá para uma grande conversa de uma hora. Mais. Exatamente. Continuando, temos aqui mais umas perguntas e, portanto, aproveito também para... Nós vamos terminar por volta das 6h30. Portanto, quem quiser fazer perguntas ou colocar perguntas, é agora. E vamos a duas perguntas que estão aqui. Vou começar por uma. Hugo Horta. Olá, Hugo. Aproveito para o saudar. Boa tarde. Com esta nova realidade, qual é a característica que o líder não pode deixar de ter para gerir as suas equipas? Pergunta muito direta, muito singela, mas importante. Então, Qual posso começar agora, Sandra? Força! Eu acho que o líder, não é só o líder, mas a organização, o grande desafio, eu acho que é esta conjugação entre o que é que cada pessoa quer e precisa a título individual versus o que é que a organização e o negócio precisa. E eu acho que este vai ser um tópico crítico, é já hoje, falamos muito de liderança, work-life balance, mas a verdade é que as pessoas realmente, depois especialmente esta experiência do confinamento, há coisas que não querem abdicar, portanto já não querem abdicar não só do seu tempo em casa, não querem abdicar se calhar uma semana, um mês por ano de pôr uma licença sem vencimento. Portanto, eu acho que o líder tem mesmo que entender cada elemento da sua equipa. Acho que sem isto vai ser difícil esta variável, perceber quem é que é aquela pessoa, o que é importante, não precisam de fazer um telefonema, espero que possam falar presencialmente, mas perguntar às pessoas o que é que para elas é importante, a nível pessoal, profissional. E uns vão dizer tempo, e outros vão dizer outras coisas que não sabemos, mas eu acho que o líder tem que ter esta preocupação para que possa dar resposta ao negócio, entendendo cada pessoa que tem ali e fazendo acordos com as pessoas da sua equipe. Acho que sem isto vai ser difícil, diria, sim, muito sintético. Obrigado. Eu, no meu caso, se tivesse que escolher uma única característica, talvez escolhesse a adaptabilidade. Adaptabilidade à volatilidade do contexto, não é? Que nos obriga a estar muito bem informados, a perceber quais são os trends and tendencies, a ler e a conversar e a tentar antecipar um bocadinho aquilo que são, no fundo, as grandes viragens e as grandes necessidades em termos de contexto. Depois diria a adaptabilidade às características individuais de cada pessoa da nossa equipa e até de cada colaborador, não é? Ter aqui a capacidade da tal empatia, não é? A deixar os nossos
sapatos para entrar nos sapatos do outro e de facto ter aqui alguma, eu diria alguma generosidade naquilo que é o olhar para o outro, não é? E para as circunstâncias do outro. Acho que de facto é como a Catarina diz, o Covid trouxe-nos esse talvez olhar mais atento para aquilo que são os outros. E depois em termos também de visão estratégica da própria organização. Eu o que sinto nos setores por onde tenho passado é que há mudanças muito vorazes e nós temos que ser capazes de ser parte da solução e nunca parte do problema, não é? E portanto nós que trabalhamos para as pessoas temos que, lá está, encontrar soluções que tentem agilizar, otimizar e ajudar os nossos boards e as pessoas que de alguma maneira têm que dar prioridade ao negócio, que é no fundo encontrarmos estruturas de suporte com boas soluções que sejam suficientemente proativas para não termos que trabalhar sempre só no reativo, não é? E um bocadinho atrás daquilo que já aconteceu. E eu acho que isso é uma das obrigações de um bom profissional nesta área, é tentar ter essa capacidade também antecipatória e estratégica daquilo que aí vem, não é? Portanto, essa adaptabilidade é fundamental, porque as coisas estão sempre a mudar e nós temos que saber mudar com elas, não é? Não vale a pena... a mudança acontece connosco ou sem nós lá estarmos e portanto o melhor é encontrarmos as melhores soluções possíveis e fazermos o tal trabalho que o João dizia, que acho que também é uma missão de quem trabalha nesta área, que é efetivamente nós temos que ser evangelizadores, temos que ser arrojados, temos que ser precursores da mudança, porque temos que ajudar muitas vezes as administrações a perceberem que na nossa área há de facto determinadas tendências que devem ser acompanhadas pelas propostas, pelos projetos, pelas iniciativas, pelas políticas que nós vamos tentando, no fundo, propor, não é? E esse é um trabalho interessante porque é um trabalho também de capacidade argumentativa, de uma nova narrativa. Acho que é talvez um dos trabalhos mais interessantes desta área, mesmo acompanharmos e ajudarmos as organizações a mudar dentro daquilo que é o enquadramento e a maturidade organizacional de cada casa, não é? Também saber acompanhar aquilo que é a cultura de cada casa. Esse é talvez o maior desidrato de quem trabalha nestas áreas, não é? Porque exige realmente muita assertividade, mas também muita empatia. Eu o que sinto com a minha equipa é um bocadinho isso, é quando eles dizem, não vai ser possível. Claro que vai ser possível. O que é que vocês precisam de mim para que isto seja possível? Vamos embora, arregaçar a manga e trabalhar, não é? Aquela força deles próprios acreditarem que vai ser possível e depois o outro lado que é vocês são a minha missão, não é? Portanto, eu estou cá para vos ajudar, não vos vou deixar sozinhos e nós em conjunto vamos conseguir encontrar as melhores soluções. Acho que é também isso que se espera de um líder atual, é um líder muito mais pedagógico, muito mais didático, que acompanha as equipas e que as ajuda, não é? Nem que seja a desafiá-las e a pensar em conjunto, a encontrar as melhores soluções. Diria que talvez essa é a característica que eu enfatizaria nesta fase. Muito obrigado, espero que tenham sido respostas úteis para o nosso colega de sessão. Eu passo para a próxima pergunta. A próxima pergunta é uma provocação, se calhar. Penso que de uma colega, eu só à procura, peço desculpa, Já estamos. A pergunta é colocada pela Sara Silva. E a Sara, olá Sara, boa tarde. Pergunta assim, ainda conseguimos ter objetivos / plano anual? Como gerir ou preparar as equipas para a imprevisibilidade? Portanto, a primeira é mais uma provocação para depois lançar a segunda pergunta, não é? Portanto, no meio disto tudo, desta turbulência e desta volatilidade, como ainda agora a Sandra dizia, como é que nós preparamos as equipas para a imprevisibilidade e como é que nós incorporamos a imprevisibilidade no nosso ciclo de planeamento? Eu posso-vos dizer, eu acho que é preciso um guia orientador e, portanto, continua a fazer sentido termos planos anuais, têm é que ser ajustados e revistos quase numa base semanal, não é? Por isso é que eu faço as tais reuniões semanais. Acho que é um azimuth importante e dá estrutura e dá suporte às equipas e faz o tal alinhamento entre os vários projetos, não é? Que decorrem no âmbito da mesma direção, mas efetivamente o que eu sinto é que temos que ter essa adaptabilidade e essa capacidade de ir ajustando, não é? E a equipa, no fundo, encontrar também algum conforto nesse ajustamento progressivo, não é? Há pessoas que têm têm menos capacidade, têm alguma rigidez cognitiva e tudo o que seja
muito jogo de cintura, não é? Muita adaptabilidade é uma coisa que lhes custa. Nós temos que ajudar essas pessoas a conseguir fazê-lo. Posso-vos dizer que, na minha experiência anterior, uma das, talvez dos maiores desafios que eu tinha era como é que eu conseguia treinar pessoas para gerir a ambiguidade, porque era uma casa onde isso acontecia muito e as pessoas sofriam horrores com isso, não é? Como dizia há bocadinho a Catarina, tentar mitigar aqui um bocadinho aquilo que são os resultados de um stress que pode ser pernicioso, não é? E pode ser de facto até um bocadinho penalizante. E na altura o que fiz fui buscar uma companhia de teatro que se chamavam Os Improváveis, para ensinar técnicas de improviso, não é? Como é que nós podemos, sem saber aquilo que o nosso parceiro nos vai dizer, tentar sempre acrescentar valor e co-construir para uma solução que venha a ser uma edificação conjunta com um bom resultado, não é? Evidentemente que isto são coisas que se podem treinar e às vezes é a mudança do paradigma, fazer ali o shift e a pessoa perceber que, ok, eu acho que consigo descontrair mesmo não sabendo muito bem quando sou chamada a uma reunião ao que vou. E depois é uma questão de treino, não é? Como diz uma amiga minha, treina que isso passa, não é? É verdade, tudo aquilo que se treina, a tarimba ajuda, não é? Mas efetivamente, às vezes é um bocadinho isso, eu com a minha equipa é muito retirar-lhes a carga de stress, dizer que vamos conseguir e que estou lá para os ajudar e depois reforçar tudo aquilo que eles conseguiram fazer de forma autónoma, só para dizer, estão a ver, afinal, isto afinal até... Se fosse fácil, não era para nós. Como foi difícil e tivemos bons resultados, para a próxima já vai ser mais fácil, não é? Portanto, tentar um bocadinho ajudar a desconstruir e a mitigar aquilo que de facto a ansiedade não nos ajuda, não é? Não vale a pena sofrer por antecipação. Isso é uma coisa que eu acho que se pode ajudar de facto a melhorar e traz bons resultados para as equipas em termos de clima, em termos de saúde psicológica, em termos de felicidade no trabalho e em termos daquilo que é. Que bom que é eu, através do meu trabalho, que é talvez das formas mais nobres de nós impactarmos positivamente a vida dos outros, eu poder efetivamente sentir-me bem, feliz, descontraída e conseguir abraçar os desafios de uma forma mais positiva, não é? E menos negativa e em defesa e isso de facto eu acho que é um processo, não é? É um processo em que nós, se formos responsáveis pelo desenvolvimento das nossas equipas, temos que ter esse processo como um dos nossos objetivos pessoais, quase diria, não é? Que é chegar ao final de um ano e dizer assim, olha, noto que aquela pessoa de facto está muito mais autónoma, muito mais segura, com muito mais autoestima, porque isso obviamente também vai trazer um melhor colaborador, um colaborador mais feliz, mais inteiro e obviamente melhores resultados em consequência disso, não é? Muito obrigado. Aqui está muito a acrescentar, não é? Claro. Não sei se João Quela solta a pergunta com certeza. Com só certeza. para aproveitar também. Não, e aproveito, também acabei por... Estava aqui a ler o agradecimento da Sara Silva, obviamente, e estava também a reforçar que estamos a entrar nos últimos 10 minutos da sessão e, portanto, se tiverem perguntas, mais uma vez, enfim, estamos em público, mas estamos num ambiente tranquilo, portanto, se quiserem colocar alguma pergunta, aproveitem, não é todos os dias que temos a Sandra e a Catarina aqui. Relativamente à pergunta que eu iria colocar, é a pergunta sacramental com que nós tipicamente encerramos estas sessões, que é, da vossa própria carreira pessoal e das muitas carreiras como profissionais de recursos humanos séniores e já com muitos anos de experiência, quais é que seriam os conselhos fundamentais que podiam dar para quem nos está a escutar? Bem, então começo eu agora. Muito bem. Em termos de conselhos de carreira, não é? Já todos estamos tendo a experiência e estamos a observar um mercado em completa transformação. É o mercado, é a forma de trabalhar, são as lideranças. Aquilo que temos garantido é a mudança constante, não é? E, portanto, as pessoas que são um bocadinho avessas à mudança, acho que vai ser um desafio, ainda vai ser maior. E aquilo que me parece continua a ser importante nas organizações as pessoas darem continuidade à aprendizagem, que é uma coisa que eu acho, especialmente com os anos, as pessoas acomodam-se, e é uma missão que eu tenho para mim sempre, é de temos que aprender e perceber que há outras formas de fazer as coisas, nos relacionar com pessoas que fazem de forma diferente, de questionar o que fazemos há não sei quanto tempo, porque o que sabemos hoje é que vai ser diferente.
Portanto, acho que essa atualização, esse estudo, ao longo da nossa carreira é mesmo importante. Trocar mensagens com outras pessoas que trabalham noutros sítios ou setores parecidos, estudar algo que pode ser novo na nossa área de trabalho, sei lá, uma área de recursos humanos, aos temas clássicos, de recrutamento, de formação, de talento, de sucessão, mas também há muitos outros temas que chegaram, que falámos aqui há pouco, de inclusão e diversidade, ESGs e modelos de governance. Portanto, são áreas que uma pessoa que está nesta pode estudar mais e pode pensar sempre que onde é que eu posso acrescentar valor, portanto, essa atualização de informação. Um outro ponto, eu acho que cada vez mais é importante estarmos atentos à leitura das pessoas. Falámos aqui do papel do líder com as suas equipas. Eu acho que cada um de nós, dentro de uma organização, precisa fazer o exercício de perceber a organização, como é que funciona, a dinâmica, depois perceber dentro das suas equipas esta relação interpessoal, este pôr nos sapatos do outro. Eu acho que ele nos vai fazer mais falta para os próximos anos e para nos movimentarmos na nossa carreira, para percebermos exatamente o que queremos. As carreiras não são estáticas, não é? E eu acho que aquilo que eu tenho sentido de trabalhar há 27 anos é que eu tenho sentido que tenho conseguido mudar quando eu entendo, tenho sido eu a liderar a minha carreira e não tenho sido as empresas a liderar a minha carreira. Isso eu acho que também é um sentido de missão, que é o que é que eu quero para mim, em cada momento fazemos esta reflexão sobre a carreira. Quando chegamos ao ponto de dizer não sei o que é que eu quero, o que é que a empresa tem para mim, eu acho que estamos mal, como costumam dizer. É verdade que há muitas circunstâncias e é verdade que muitas pessoas sempre trabalharam naquele setor e são felizes sempre no mesmo setor a fazer o mesmo trabalho, então, mas que seja essa então a sua de forma consciente que eu que escolhi estar aqui. Portanto, eu acho que este trabalho no mundo da carreira é muito importante. Portanto, acho que já dei 3 conselhos aqui, não é? Muito obrigado. Continuar a estudar, relações interpessoais, e esta parte, sejam vocês a liderar a vossa carreira e façam boas reflexões, o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto, nem que seja para perceberem que querem continuar no sítio em que estão, mas pelo menos é de uma forma consciente, não é? Sem dúvida, eu concordo inteiramente com a Catarina, então na aprendizagem contínua acho que é mesmo isso, o que conta mesmo é o valor acrescentado que nós trazemos àquilo que são os vários projetos onde nos vamos envolvendo. Eu diria que primeiro do que tudo, dar sempre mais importância ao conteúdo do que à forma. Às vezes os meus alunos dizem, professora, mas isto hoje em dia é um mercado, é só cunhas, é isto, é aquilo, e eu digo sempre, todas as empresas precisam de alguém que saiba trabalhar e que trabalhe bem, com rigor, com afinco, com profissionalismo, com competência, que estude os temas, que conheça os temas, que seja sério a trabalhar e que efetivamente seja uma pessoa conhecedora, mesmo que estejam lá os outros todos, depois é sempre preciso alguém que saiba fazer e que faça bem feito e portanto se nós tivermos esse brio profissional, normalmente a carreira vai correndo, não é? Porque acaba sempre por haver lugar para quem de alguma maneira consegue aportar esse tipo de valor. Portanto, eu primeiro diria levar o trabalho a sério e isso significa trabalhar muito. Nunca vi uma pessoa bem-sucedida numa carreira profissional que não trabalhe muito e que não seja muito rigoroso naquilo que é a sua ética de trabalho, não é? Acordar cedo, muito aquelas regras que nós dizemos que são regras de, enfim, de bons profissionais, mas efetivamente sinto que isso é muitíssimo importante. Depois diria também que não ter medo de mudar. Eu comecei logo no início da minha carreira, estava num escritório de advogados como estagiária e, entretanto, sabia que eles não teriam lugar para mim, porque o escritório iria crescer, mas não iria crescer a tempo do fim do meu estágio e, portanto, antes de terminar o estágio, mudei para outro escritório. Entretanto, esse escritório conseguiu mesmo alargar e voltou a ir-me buscar, passado um ano. E eu o que senti era que tinha vindo com condições muito superiores àquelas de havia 1 ou 2 colegas que tinham permanecido, não é? Pronto, e efetivamente não digo mudar por mudar, mas é um bocadinho como diz a Catarina, se nós sentimos que estamos numa organização onde já não estamos a aprender, ou de alguma maneira não estamos a fazer fit com a cultura, com os valores, com a estratégia,
eu acho que vale a pena ter sempre a coragem de mudar, não é? Acreditar sempre que se nós trabalhamos tantas horas e se é uma dimensão tão importante da nossa vida, vale a pena procurar um lugar ao sol, que é encontrar uma empresa e um projeto onde nós nos sintamos efetivamente bem, no fundo, na multidimensionalidade das várias variáveis. Não tem que ser necessariamente só na variável remuneração, mas até nessa variável, normalmente, o facto de mudarmos acelera também muito as condições e os benefícios que vamos encontrando. Portanto, muitas pessoas têm muito receio e eu acho que vale a pena abraçar mesmo desafios que pareçam um bocadinho fora daquilo que seria normal, como dizia a Catarina, que se calhar na primeira reunião em que teve numa seguradora não percebia nada daquele léxico, não é? Eu lembro-me até de falarmos sobre isso, e eu na banca também, não é? Tive que aprender, que estudar, que perguntar, não é? É mesmo assim, mas acho que vale a pena. Outra coisa que eu também sinto, diferente daquilo que acontecia antigamente, e desculpem se calhar ser um bocadinho coloquial, mas acho que as empresas têm cada vez menos espaço para maus feitios. É preciso trabalhar em equipa, é preciso fazer, no fundo, ligações com outras pessoas, é preciso ligar pontos, é preciso abrir portas e temos que saber controlar as nossas emoções, ganhar maturidade e saber efetivamente relacionar-nos com pessoas que se calhar nunca convidaríamos para jantar em nossa casa, mas que fazem parte do nosso ciclo de relações de stakeholders em termos profissionais. É impossível nós trabalharmos sozinhos, nenhum chefe quer um colaborador que traga problemas relacionais, seja com quem for, pares, equipa, para cima, para baixo, e portanto isso é talvez um dos conselhos que eu diria que é efetivamente temos que aprender também a melhorar algumas das nossas valências, o coaching ajuda muito, eu há uns anos certifiquei-me em coaching, não para me tornar coach, não tinha essa intenção, mas a verdade é que são instrumentos e metodologias que nos ensinam muito a fazer mais escuta ativa e a trabalhar muito mais a compreensão do outro, e isso são realmente valências que são muito importantes para que nós também consigamos levar a nossa carreira avante, porque para que os projetos sejam concretizados e tenham sucesso, nós precisamos nos saber relacionar com os outros e ter muito essa sensibilidade àquilo que são, no fundo, os ganhos e as preocupações e as agendas de cada um dos nossos interlocutores e adaptar a linha de argumentação e a narrativa em função disso, não é? E isso de facto também seria talvez um conselho que eu diria que é importante na gestão de uma carreira. Portanto, basicamente é trabalhar muito, não ter medo da mudança e não ter medo de abraçar desafios que podem parecer um bocadinho inóspitos e por outro lado acreditar que se não for com os outros, nós não conseguimos ter uma carreira bem sucedida. Portanto, temos mesmo que nos saber relacionar com a diferença e acreditar com toda a humildade que vamos aprender com ela, não é? Isso acho que nos torna também melhores pessoas. Portanto, assim sendo também melhores pessoas e melhores profissionais, acho que vale a pena ensaiar esta jornada, não é? Sandra, muito obrigado e Catarina, eu acho que estas últimas palavras da Sandra foram especialmente na MUS, enfim, toda a sessão foi muito boa, mas essas são importantes. Nós vamos colocar online, sem imagem, apenas com som, esta sessão, normalmente na nossa página de YouTube, e eu convido a ouvirem os últimos 5 minutos do que a Sandra acabou de dizer e a pensarem, por exemplo, quando estão à procura de uma nova oportunidade, de que forma é que conseguem projetar e justificar, digamos, estes traços. Porque as pessoas às vezes vão falar com recrutadores profissionais e ainda acham que a arrogância, a soberba, uma espécie de autossuficiência, que é aquilo que se procura. Nós não estamos há 20 anos, não estamos há 10 anos. Comportamentos tóxicos são bons para patrões e mesmo esses que estejam lá em cima, longe das operações, porque senão acabam sozinhos. Ou então para génios únicos, como a maior parte de nós. Não somos patrões, nem somos génios, pelo menos de grandes corporações. No caso dos patrões, se calhar era bom ouvirmos e meditarmos bastante sobre as palavras da Sandra, que de facto foram muito, muito pertinentes. Bom, são 18h33, nós costumamos cumprir os nossos compromissos e, portanto, vamos agradecer imenso à Catarina Tendeiro e à Sandra Brito Pereira por esta hora e meia, acho que foi muito interessante e valiosa. Espero que quem cá esteve que pense o mesmo. Agradeço a todos e a todas que estiveram connosco
E gostava apenas de terminar dizendo que, se Deus quiser, daqui a um mês voltaremos. Desta vez vamos conversar com responsáveis de recursos humanos de empresas bastante diferentes. Vamos ter connosco a Clara Celestino, que trabalhou muitos anos na Microsoft e que hoje trabalha como diretora de recursos humanos na Nokia Portugal, portanto estamos a falar de outro tipo de mundo. E depois vamos ter um convidado num mundo que não é muito sexy, mas é uma das maiores empresas portuguesas. Vamos ter o diretor de recursos humanos da Mota e Gil, Luís Monteiro, que é só a maior empresa portuguesa de construção civil e que sobreviveu a 20 anos de concentrações, fusões e falências, como se calhar em nenhum outro setor de atividade em Portugal. Talvez seja interessante ouvirmos o que é que ele tem para nos dizer. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado em nome da Parsight, às nossas duas ilustres convidadas, a nossa gratidão e as portas estão abertas para aquilo que nós pudermos ajudar. Muito obrigado, continuação de um dia feliz e até breve. Obrigada, João, e obrigada a todos.